Vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Deixa eu compartilhar com você algo de Deus. Esses dias a gente tem tratado sobre salvação. Estamos estudando o livro de Romanos. Abra lá por gentileza, Romanos capítulo meia dúzia. Tem muita coisa boa para a gente, pessoal. Romanos capítulo meia dúzia. Nesse domingo nós paramos no verso 16, não foi isso? Alguém lembra? Verso 16 nós paramos. Iremos dar continuidade aqui. E diz assim, amados, Romanos 6, o verso 17, diz assim, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vou ler mais uma vez. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Na tradução na língua de hoje, na linguagem de hoje, diz assim: mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer agora o que é direito. Quando eu li isso aqui, isso me chamou muita atenção. Ao contrário do que muita gente pensa, quando nós somos salvos, existe uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. E dentre elas, entre os pensamentos, a maneira de você raciocinar é o comportamento na obediência. Paulo está descrevendo assim, mas agora que vocês foram salvos, vocês já não são mais obrigados a serem escravos do pecado, não. Agora vocês estão obedecendo de todo o coração os ensinamentos que estão sendo entregues para vocês. Você percebe que toda pessoa salva, ela se inclina para a obediência. Você quer saber se você realmente está salvo? É a sua inclinação pela obediência. Tem gente que ouve a mensagem, entra por aqui, sai por aqui. Isso já é um problema muito sério, porque agindo assim, se portando assim, mostra de maneira clara que Deus não está conseguindo lhe convencer, não está conseguindo lhe salvar. O sinal da salvação na nossa vida, quer seja o início dela, quer seja ela já evidente na sua vida, é a obediência à verdade que está sendo entregue a você. Vou ler de novo na tradução na linguagem de hoje. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Quer dizer, a obediência é um sinal da salvação. Não estou falando que você vai acertar 100%, mas o seu coração inclinado a querer fazer as coisas de acordo com a verdade de Deus, já aponta que você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Já mostra que a obra de salvação já está sendo operada, já está operando em você. Mas enquanto eu sacudo os ombros e falo, não estou nem aí, isso é perigoso. É sinal que eu ainda não estou salvo. Quando eu ainda não me importo em obedecer às Escrituras, é um sinal que eu não estou salvo ainda.
Paulo deixa bem claro: vocês eram escravos, mas graças a Deus agora vocês estão obedecendo de todo o coração as verdades dos ensinamentos que estão sendo dados a vocês. E agora vocês, não sendo mais escravos do pecado, agora vocês obedecem a Cristo, a palavra de Deus, fazem o que é certo. Aí ele continua dizendo, verso de número 19: falo como homem, quer dizer, eu vou falar numa linguagem que você possa entender o que ele está dizendo. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim agora apresentai os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Vou ler numa outra tradução de novo, que é a linguagem de hoje. Isso aqui é interessante, ó. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos, ou seja, vocês estão começando a compreender essa questão da salvação agora. Então eu vou falar o mais simples possível para todo mundo poder entender. Aí ele fala assim: falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Ele está falando o seguinte: olha, antigamente vocês se entregavam de cabeça para as coisas erradas, vocês não pensavam, não raciocinavam em nada. Mas agora que vocês foram alcançados por essa graça, se dediquem para fazer o que é certo. Ele aponta aqui na tradução normal, que é a que nós temos, que é a Almeida Revista e Corrigida, fala sobre santificação, e é outro sinal que aparece na vida de pessoas salvas: a santificação. Santificação vem de santo. Santo significa separado. Separado do que? Do que é errado. Não tem como você dizer: eu sou salvo, mas o palavrão está na sua boca, você está arrumando confusão com todo mundo, é fofoqueira. Peraí, quando nós somos alcançados pela salvação do Senhor, primeiro, a obediência começa a se evidenciar. Segundo, você começa a querer ser santificado. Ou seja, você vai percebendo o que é errado na sua vida, você vai querendo arrancar isso de você. Porque antes você se entregava para a imundícia e nem pensava, mas agora não. Quando você percebe algo errado em você, você fala: não, isso aqui tem que ser tirado, isso aqui não está certo, esse meu comportamento não condiz com o que Deus ensina. Você consegue entender isso ou não? É assim que age uma pessoa que está salva, irmão. Não é só abrir a boca e falar: estou salvo, eu vou na igreja, eu vou para o céu. Não é assim. Paulo deixa bem esmiuçado para nós aqui, explica bem direitinho, para que você entenda que existe um processo sim de salvação. Não é você, até citava um tempo atrás, e citei hoje pela manhã, irmão, a Bíblia é clara: se crer e for batizado, será salvo. Será é verbo futuro, não está salvo, será. Ou seja, você vai passar por um processo de santificação, de obediência, de mudança de mente, de mudança de comportamento. Por isso que o texto sagrado diz: será salvo. Você não está salvo. E tem gente se enganando: não, pastor, já aceitei Jesus, me batizei, pronto, estou salvo. Não, a Bíblia diz: será salvo. Por isso essas verdades são tão importantes para nós hoje. Quem está compreendendo aqui, pessoal? Porque se você não entende isso aqui, você não vai ser salvo, irmão. Mas eu sou batizado. Irmão, tem gente batizada que não vai morar no céu, querido. O batismo é um reconhecimento que você precisa de um Salvador. Aceitou Jesus, se batizou, você reconheceu que precisava de um Salvador e se entregou a Ele, pronto. Mas não seguiu o resto da caminhada, não foi salvo. Por isso eu quero mais uma vez aqui firmar isso no seu coração. Nós precisamos passar por esse processo de salvação. E dentro desse processo, o primeiro ponto é a obediência à verdade. Se o teu coração não se inclina para querer obedecer as coisas de acordo com a Bíblia Sagrada, já tem um erro bem aí.
Uma pessoa salva não pensaria assim. Ela estaria tentando alinhar sua vida com a verdade de Deus. Segundo ponto é o fato da santificação. Porque se antes eu me entregava para a imundícia, para a maldade, eu era um instrumento do diabo. Agora que eu sou de Deus, eu quero ser instrumento de Deus, irmão. Se antes eu me entregava para a imundícia, agora que eu estou com Deus, eu quero me santificar, me separar das coisas erradas. Eu não posso estar envolvido em coisa errada. Você está entendendo isso ou não, pessoal? É assim que o processo de salvação acontece na vida das pessoas. E Paulo segue dizendo, veja só, verso 20: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. O que é isso? Quando você estava na mão do diabo, você não era obrigado a fazer nada que era certo, irmão. Você fazia certo se você quisesse. Você era escravo do pecado. Você não era obrigado a andar direito. Mas quando você se entrega a Jesus, não. A mentalidade muda, não. Eu quero andar direito agora. Como é que eu quero me entregar para Jesus e andar errado? Por isso no capítulo 6 aqui que nós estamos lendo, lá no comecinho, Paulo faz a pergunta: como é que você quer continuar no pecado, sendo que você foi liberto dele? Não faz sentido. Então essa mentalidade não condiz. Por isso ele está falando, quando você estava escravo do pecado, você não estava obrigado, alinhado com as coisas certas. Você fazia o que dava na tua cabeça, do jeito que você quisesse. Se quisesse fazer o que é certo, faria. Se não quisesse também, estava nem aí. Mas agora que você é de Deus, a mentalidade muda. Verso 21. E o fruto, e ele pergunta: e que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Ele faz uma pergunta, ele fala assim: o que você tirou de bom da vida errada? O que teve de resultado bom de uma vida errada? Vou ler na outra tradução para você entender. A outra tradução diz assim: porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam as coisas de que agora vocês têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Ele faz uma pergunta: o que você tirou de bom da vida errada? Teve alguma coisa boa que você tirou de uma vida totalmente errada? Ele fala: o resultado de tudo aquilo foi morte. E aí eu preciso apontar para você, irmão, tem gente que perdeu casamento, tem gente que perdeu família, largou a esposa com o filho e foi morar com a amante. Aí daqui a pouco a esposa não quis mais, os filhos estão agora arrasados, não consideram mais ele como pai. Aí vem a doença, vem a miséria. O texto sagrado aponta que aquele que adultera, que prostitui, vai chegar para pedir um bocado de pão, vai ficar na miséria. Esse dia vai chegar. E aí quando a pessoa está nessa situação, cadê os filhos? Aí a pessoa começa a falar: pastor, não tenho ninguém, nem meus filhos mais cuidam de mim. Pois é, isso é fruto do que, querido? Do pecado. O que você aproveitou de bom? O que você tirou de bom dessas experiências onde você era guiado completamente pelo pecado, pelo diabo? Não teve nada. Tem gente que perdeu tudo, irmão. Jogou fora uma família linda, desrespeitou pai e mãe por uma besteira. Não, porque é o meu sonho, é o meu querer. Que loucura é essa? O que você teve de resultado bom dessa loucura? Então, ou seja, é isso que Paulo está fazendo um questionamento para nós. Está dizendo: o que você conseguiu de bom nessa aventura louca que você teve? Aí você lembra do filho pródigo, que bateu de frente com o pai, desejou a morte do pai para ter a herança, já que o pai não morria. Me dê logo a minha parte, o senhor não vai morrer tão cedo mesmo, me dê logo o que é meu, eu vou embora. O que ele aproveitou dessa loucura todinha? Pegou a herança, torrou tudo de maneira dissoluta. A palavra dissoluta significa sem regras. Não pensou direito, torrou tudo e agora estava na pior, desejando a comida dos porcos. E aí eu pergunto: o que ele tirou de bom dessa aventura louca, dessa decisão impensada? E assim a nossa vida. Eu estou usando aqui alguns exemplos
Só para que você entenda que uma vida de pecado não resulta em nada, só gera morte, perdição. A gente só perde com isso. Então, quando nós estamos sendo salvos por essa graça, nós não podemos desejar querer viver a vida errada. Nós precisamos procurar nos alinhar com Deus, através da obediência à verdade, se santificando, entendendo que se antes nós entregávamos a nossa vida para o pecado, agora nós vamos se entregar para Deus. Antes a gente não tinha compromisso nenhum de viver a verdade, mas agora eu quero viver de acordo com a verdade. É isso que Paulo está dizendo, porque não houve fruto nenhum daquela vida errada, não teve nada de bom que a gente pudesse tirar para nós. Então, por isso, a nossa mentalidade precisa mudar, o nosso comportamento tem que mudar, o nosso comprometimento com a palavra precisa existir, dentro e fora da igreja. Eu lembro que eu conversava com os meninos e eles comentavam: não, pastor, porque quando a gente jogava futebol era mais ou menos assim, na hora do futebol não tem esse negócio de crente não, pastor. Até o pastor, se vacilar aqui, o pessoal passa o rodo até no pastor aqui. Todo mundo deixa de ser crente na hora do futebol. Eu falei: que isso? Que absurdo é esse? Quer dizer que na hora que eu estou jogando bola eu não sou mais crente? Se o pastor passar aqui, eu meto o rodo no pastor. Vocês chamam de meter o rodo também? É? Mete a rasteira até no pastor. Ninguém é perdoado não. Que isso? Que absurdo. Quer dizer, a gente percebe de maneira muito clara: não há fruto de salvação. Não há. João Batista disse: se vocês se arrependem, falando para os fariseus, se vocês estão arrependidos, então produzam frutos de arrependimento. É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. Nós não temos nada de bom daquela velha vida. Era um descontrole emocional, não medíamos nossas palavras, ofendíamos todo mundo, discutimos à toinha, ficávamos magoados com todo mundo, quando não, até desejo de vingança existia nos nossos corações. É assim que a gente era. Enganávamos e éramos enganados, mentíamos na cara dura. Como é que eu posso continuar vivendo dessa forma agora, debaixo de uma grande salvação que está diante de mim? Não posso. Se eu quero essa salvação, minha mentalidade tem que mudar. Você está entendendo, sim ou não? Aí ele continua dizendo, verso 22: mas agora que vocês não estão mais debaixo do pecado, mas agora libertos do pecado, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, terceiro ponto que eu quero tratar com você, do estudo de hoje, da mensagem de hoje, eu comecei a falar com você sobre obediência à verdade. Isso é uma característica de uma pessoa que está no processo de salvação ou já está salva. Ela tem a obediência à verdade. Ela pode falhar sim, mas o coração dela se inclina para obedecer à verdade. Quando alguém aponta para ela na palavra: irmão, a Bíblia diz assim, imediatamente a pessoa ela aceita a correção. Não interessa quem seja, é palavra de Deus. Vamos aprender um negócio aqui? Vamos aprender, sim ou não? Ponha no seu coração, não interessa quem vai falar com você. Se abrir a Bíblia, aceita. Aceita. Não abriu a Bíblia, mas é uma criança, pastor é meu filho, pastor é minha mãe, pastor é um vizinho, ele nem crente é, mas citou a Bíblia. É Bíblia? É. Então é para você. Se ele não quer seguir, o problema é dele. Mas nós que temos a salvação, nós temos o dever de obedecer à verdade. Eu sei que tem gente que fala da boca para fora, eu sei que tem gente que fala e não vive, eu sei, mas para nós que queremos a salvação, nós vamos obedecer. Você consegue entender isso? Paulo começa falando de obediência, depois ele fala de santificação, e agora ele fala do terceiro ponto. Essa santificação, o fato de você se separar das coisas erradas, vai por fim levar você, conduzir você à vida eterna. Por isso Jesus havia falado: e será salvo.
existe um processo para você chegar e poder dizer: agora eu estou salvo. Eu passei pelo processo da obediência, eu obedeci a verdade, eu me santifiquei, me separei de tudo que é errado, tirei da minha vida vestimentas erradas, palavreado errado, amizades que só me conduziam para mais longe de Deus. Eu fui arrancando da minha vida. E essa santificação, essa separação das coisas erradas, sim, por fim, no final de tudo, uma vida santificada vai me conduzir à vida eterna. Vamos ler de novo, presta atenção que isso aqui é para nós. Uma coisa vai puxando a outra. Verso 22: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. A minha santificação me conduz, me prepara para a vida eterna, para morar com Deus. Ou você acha mesmo que Deus vai pegar uma pessoa que não está nem aí em santificar e vai colocar no céu, pessoal? Não é justo isso. A pessoa se santificou a vida inteira e vai morar no mesmo céu de uma pessoa que não quis nem saber de largar mentira, largar o engano, largar a prostituição, parar de falar palavrão, andar de maneira correta. Você acha mesmo que vai todo mundo para o mesmo lugar? Existe um processo de purificação que Deus vai fazendo dentro de nós. Eu sei que esse processo não é do dia para a noite, eu entendo perfeitamente. E a maioria de nós estamos na mão do oleiro, estamos sendo tratados dia após dia. Cada vez que nós viemos à igreja, o Espírito Santo está tratando com a gente. Eu sei disso, eu sei disso. E às vezes no decorrer da nossa caminhada, às vezes a gente erra, mas se nós estamos num processo de salvação, não vamos aceitar estar errados, nós vamos lutar contra isso. Não vamos nos apoiar no erro dos outros. Ah, pastor, mas todo mundo erra, pastor. Tem gente que está nem aí com nada. Nós não somos eles. Nós somos alguém que estamos entendendo o processo de salvação. A nossa mentalidade é diferente por causa do entendimento que nós temos de Deus. Você consegue entender isso ou não? Eu sei que tem pessoas que são cristãs há muito tempo e não estão nem aí com nada, irmão. Não estão nem aí com nada. Nós não vamos seguir esses exemplos. Nós vamos seguir a palavra do Senhor. E se há um processo, eu quero ser tratado. Se é na mão do oleiro que eu sou moldado, então que assim seja. Que assim seja. Se é necessário obediência, eu vou obedecer. Se é necessário santificação, eu vou me santificar. Se é assim que eu tenho a vida eterna, então é assim que eu vou fazer. Se os outros não querem, se são como Esaú, que desprezam a bênção que está proposta diante deles, o problema é deles, mas nós não vamos desprezar. Eu citava sobre Esaú esses dias, a bênção da primogenitura, a maior bênção que uma pessoa podia receber do seu pai. E ele disse: eu não estou nem aí com essa primogenitura, eu estou a ponto de morrer de fome. Para que me serve essa primogenitura? Ele chutou a primogenitura, ele não quis saber. No livro de Salmos a Bíblia diz desse jeito. Eu não vou me recordar exatamente agora qual é o salmo, me perdoe, eu não vou lembrar, mas diz desse jeito: pois que não desejou a bênção, ela se afastou de você. Eu vou procurar, você me permite procurar rapidinho? Isso aqui é sério, irmão. Eu vou procurar aqui, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai me ajudar aqui. Eu vou achar rapidinho, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai me ajudar. Salmo 109, verso 17. Segura aí que a gente já vai voltar, tá, pessoal? Tem só mais um verso aí no Romanos que a gente vai terminar lendo ele. Mas Salmo 109, 109, verso 17. Irmão, isso é sério. A pessoa não deseja a bênção se afasta. Você não quer salvação, vai ficar sem. 109, verso 17. Acharam aí? Salmo 109, verso 17, diz aí, ó: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele.
Está escrito na Bíblia ou não está? Se não desejar a salvação, vai perder. A salvação se afasta de ti. Por isso que tem muito crente que não está nem aí mais com nada. Não deseja, fica sem. Mas nós queremos. Por isso estamos aqui, querendo aprender a cada culto sobre salvação. Amém, queridos? Volta lá onde nós estávamos, Romanos 6, só para a gente encerrar ali. Vamos só ler o último verso do capítulo 6 e aí a gente encerra o estudo de hoje. Último verso 23. Romanos 6, verso 23 encerra dessa forma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que no caso é a salvação, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, uma vida de pecado vai gerar morte para você. Não tem nada de bom nisso. Mas se você abraçar a salvação, que é o dom é presente, dádiva. Se você abraça o dom de Deus, a salvação que Ele nos propõe, isso gera vida eterna para você. É o que vai gerar. Então que hoje você possa sair daqui hoje entendendo, meu Deus, quem é salvo, ou quem está no processo de salvação, entende, eu preciso obedecer à verdade. Segundo, eu preciso me santificar, me separar das coisas erradas. As pessoas não podem colocar eu e outra pessoa do lado e não ver diferença alguma. Não tem que ter diferença. Não é a Bíblia que diz que há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus? Em tudo, não é só na vestimenta não, em tudo há diferença. Se não houver, aí fica um negócio esquisito. Mas tem, a Bíblia diz que tem. Então que haja diferença na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se comportar, de se vestir, em tudo. Que haja diferença, para que assim as pessoas notem, não, esse aí é o povo de Deus, ele é cristão. Eu digo cristão, que é parecido com Cristo. Crente, infelizmente, como diz aí um ditado aí fora, até o diabo é, né? Porque crente é quem crê. É isso que significa a palavra crente, quem crê. O diabo também crê. Mas nós precisamos ser cristãos, parecidos com Cristo. É o que precisamos ser. Então, obediência à verdade, santificação, separação das coisas erradas. E por fim, isso leva à vida eterna. Por fim, isso levará à vida eterna. Aí se cumpre exatamente o que Jesus disse: quem crer, for batizado, será salvo. Será salvo. Eu oro para que sejamos salvos, para que o nosso nome esteja no livro da vida, em nome de Jesus. Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Põe no seu coração em nome de Cristo. Eu quero orar com você. Orar primeiro por você, depois orar pela sua família, em nome de Cristo. Se põe de pé. Você está com o seu pedido aí nas mãos? Pega o seu pedido aí. Isso. Daqui a pouquinho a gente vai se ajoelhar. Como essa mensagem está sendo gravada, eu vou fazer uma oração para o pessoal que está em casa, para que eles também sejam alcançados. Vamos fazer uma oração para quem está em casa, pessoal? Curve a cabeça, ore comigo, vamos abençoar quem está em casa. Meu Deus, tem pessoas pelas redes sociais nos ouvindo, nos assistindo, e eu te peço em nome de Jesus, alcança a vida dessas pessoas, que essa palavra que o Senhor libera sobre nós hoje alcance poderosamente a vida de cada uma dessas pessoas, que esse processo de salvação visite pessoas, aonde nós não podemos ir, mas aonde a nossa voz alcança, que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, quem está nos seguindo pelo YouTube, pelo Facebook, que essas pessoas sejam poderosamente impactadas, que o nome delas sejam escritos no livro da vida, que elas sintam a alegria da salvação, como Davi declarou no Salmo 51. Eu quero ver essas pessoas, meu Pai, se erguendo
e alcançando o dom gratuito de Deus, que é a salvação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos?